A cultura africana, ela tem uma grande base na nossa formação nacional, principalmente a partir da chegada dos negros, a partir do século XVI, em que ele chega no país na condição de escravo. E esse processo vai se manter durante um bom período, e a principal entrada da população negra se dá na condição de escravos até o século XVIII, XIX, né? Então a gente vai ter ali até 1850 uma forte migração pelo processo de escravidão. E depois eu vou mostrar para vocês umas imagens dos principais povos que ingressam no país por esse processo, são os bantus e sudaneses, e nós precisamos entender um pouquinho dessa história para compreender o que seriam esses povos e assim por diante. A população negra representou a maior parte da população brasileira ao longo de 4 séculos, desde que eles começaram a chegar ali. Claro que nós tivemos um primeiro período em que se destacava a população indígena, depois nós tivemos, basicamente no século XVI, XVII, XVIII, um predomínio da população negra. No século XIX, num momento, em virtude dos processos de imigração com vinda dos imigrantes, nós temos um crescimento da população branca que chega a passar e se tornar preponderante, e depois retorna, nós temos a população negra ou mestiça como o resultado, como maior parte da população parda. Tá? Então, o século XIX ele é marcado por um processo de esgotamento do processo de escravidão. Há uma mudança principalmente no que se refere à dificuldade de se trazer escravos nesse momento e a facilidade com que se torna trazer migrantes pobres europeus para substituir essa mão de obra. Então, a isso se associa toda uma discussão que existe no período de alguns grupos defendendo que era necessário aumentar os contingentes de população branca para se preparar para o processo de divisão dos poderes nacionais, no sentido de que precisaria aumentar a população branca para evitar uma revolta da população negra que tomaria o poder. Então também há uma forte conotação racista por detrás da busca desses imigrantes que na Europa estavam em condições adversas e buscavam uma possibilidade de chegar aqui e encontrar um novo espaço para viver e construir sua vida. Embora muitos desses que vinham tinham interesse de voltar, acabaram vindo e ficando no nosso território, tá? E constituindo principalmente na região sul uma população bem densa. Então, a história do negro, normalmente, ela é contada a partir da escravidão, mas a gente, quando fala de escravo, desconsidera um pouco quais seriam esses passados que esses escravos tinham, qual a origem que esses escravos tinham na África. Parece que era tudo um local só, uma coisa só, e a gente normalmente tende a achar que eram pessoas incultas, atrasadas, sem conhecimento, e seres passivos, que não reagiam, tá? E quando nós vamos estudar um pouco a história com mais detalhe, tem um livro nas recomendações que eu coloco para vocês, a gente percebe que não é bem assim, que há uma cultura muito elaborada por detrás desses povos que vinham e que havia uma certa resistência ao processo de escravidão. Tá? Então eu vou apresentar para vocês alguns elementos que ajudam nós a refletirmos um pouco sobre a história e a cultura da África e dos afro-brasileiros. Então, o primeiro elemento que é importante nós considerarmos sobre a África é que já no século XV, algumas regiões da África elas eram habitadas por alguns grandes impérios. Não no século XV, mas anteriores também, nós temos alguns locais da África onde se constituem impérios grandes realmente. Não era um conjunto só de tribos soltas, nós tínhamos grandes impérios. Aqui tem, por exemplo, dentro dos reinos africanos, tem um vídeo que explicita os principais. A gente tem, por exemplo, o reino de Gana, Mali, o Congo, mas tem diversos povos que acabam tendo uma importância muito grande. Eu sugiro que vocês observem esses vídeos, porque trazem uma síntese do que eram esses impérios na África. Eu deixei um slide oculto também que vocês podem depois buscar mais informações, mas a ideia principal é mostrar o quão rica era a África e quanto de conhecimento existia junto a esses povos. Não era simplesmente um grupo de tribos soltos
numa certa região. Não, muito pelo contrário. Ele é uma história muito rica na África que normalmente nós desconhecemos. Uma coisa importante nesse processo é que quando a gente fala da escravidão, nós temos que evitar uma visão ingênua de achar que foram os europeus que inventaram a escravidão. A escravidão ela é algo muito antigo na sociedade, ela é anterior ao regime feudal e existia na Europa também, tá? Há muito tempo. Antes de nós termos um sistema feudal com o servo e o senhor, nós tínhamos um sistema escravista, e tinha o senhor dos escravos. Se vocês forem estudar a história, o Egito Antigo é baseado dentro dessa concepção, em que nós temos um processo de escravidão de uma parte da população, e os povos dessa época, passado, até a Idade Média, geralmente escravizavam os povos derrotados, dentro de uma luta, de uma disputa por território, e as tribos derrotadas acabavam sendo escravizadas, mas essa escravidão ela ocorria numa escala menor do que vai se ocorrer com o processo transatlântico. Embora, se você for estudar, a gente tem dados de que teria ocorrido uma escravidão em torno de 5 milhões de africanos também para o processo do Oriente Médio, a gente teria uma igual importância, mas isso ao longo de vários séculos, num período um pouco menor, nós teríamos concentrado essa mesma dimensão para a escravidão posterior. Então, a escravidão não é algo que foi inventado, tá? Por a vinda para o Brasil, ela já pré-existia. Só que na África existia dois tipos de escravidão: a escravidão do homem, que era normalmente enviado para fora, e a escravidão de mulheres e crianças, que eram incorporadas às novas tribos, a mulher para gerar mais filhos, aumentar o tamanho das tribos, e os filhos, como eles ainda não tinham uma formação cultural, eles podiam aprender a nova cultura, se tornar guerreiros e formar, dentro das gerações também, serem incorporados às novas tribos quando eles eram derrotados. Tá? Então, uma tribo derrotada, às vezes, passava a compor, de uma certa forma, a tribo que era vencedora e servir como um trabalho escravo, e com o passar do tempo se tornava parte dessa nova tribo. A principal origem dos escravos na África eram os derrotados em guerras, mas também existiam vários outros tipos de formas que podia levar alguém a se tornar escravo, como, por exemplo, alguém que cometeu uma transgressão, um crime, ou pela uma incapacidade de pagar dívidas, o cara penhorava pessoas na época, por exemplo, era possível, ou a incapacidade mesmo dessas pessoas sobreviver de forma independente, por vezes levava, por exemplo, uma tribo, diante de uma incapacidade de se manter no tempo, de vender algumas dessas pessoas como escravos, como forma de garantir a sobrevivência dessa pessoa que ia como escrava e também das pessoas que permaneciam. Então a escravidão não é algo inventado, isso é uma coisa que é importante nós entender. Ela pré-existia na África, pré-existia na Europa, e ela simplesmente se configura como uma grande possibilidade encontrada pelos europeus para vir para cá. Quando nós falamos de impérios africanos, nós temos que perceber que esses impérios eles não ocorrem todos ao mesmo momento. Se vocês pegarem, por exemplo, aqui na região do Sahel, que é a principal região, que é o oeste africano, nós temos uma interferência muito grande aqui do processo de interferência, até a linha verde que vocês observam aqui, do islamismo. O islamismo é muito forte nessa região aqui, ele tem uma interferência, muitas pessoas são de religião islã. Aqui a gente vai ter o Egito, que é a parte mais ao norte, né, que a gente estuda mais em história da África, né? Mas aqui essa região do Sahel aqui, ela é uma região muito rica. E dentro dessa região aqui nós vamos ter inicialmente alguns impérios que se formam. O primeiro império a se formar aqui lá pelos anos 1800, nessa parte em rosa, onde tem esses pontos amarelos que são minas de ouro, é Gana. Gana é um império extremamente rico que se forma e ele persiste durante um certo tempo. Depois ele vai ser substituído pelo Império Mali, tá? Que vai ocupar uma área um pouco maior e vai incorporar as extrações de sal aqui mais ao norte. Tá? E o sal nessa época também tinha muita importância. E depois também nós vamos ter aqui um império muito grande que se forma ocupando grande parte dessa área aqui, que é o Império Songhai. Então nós temos 3 grandes impérios que se formam em sequência aqui nessa área, sendo que o Império Mali, que se forma nessa região aqui, é onde vai se ter
uma interação lá pelo século XV em diante, e também depois aqui o Império Songhai, que na verdade é uma sequência. Se vocês pegarem e verem os vídeos, vocês vão perceber que do esfacelamento de um é que vai surgindo outros até que se desfaçam esses impérios. Mas além desses impérios aqui, com dimensões diferentes, eles eram alimentados por rotas, né? Então, se vocês forem estudar, vocês vão ter muitas rotas aqui estabelecidas da África, que vão até a região aqui do Oriente, tá? E também para a parte do Mediterrâneo, e levando ouro, marfim, sal, camelos, escravos e diversos outros tipos de materiais, tá? Além das pessoas que também eram escravizadas. Então, dentro dessa região mais ao norte aqui, nós temos os sudaneses, que a gente chama, que são os povos sudaneses, e que vários deles vão ter uma formação islã. E isso é extremamente importante porque quando nós vamos estudar o processo de formação das rebeliões que ocorrem no Brasil dos escravos, grande parte delas é puxado por grupos islâmicos que estavam no Brasil e que, como escravos, e que por essa interferência do islamismo tinham conhecimento do Alcorão, sabiam ler, escrever em árabe, e que por isso ajudava eles a se organizarem. Então, por exemplo, a principal revolta que a gente vai encontrar dentro da colonização dos escravos brasileiros, que é a revolta dos malês, que ocorre na Bahia, ela vai ter uma organização principalmente dos grupos aqui dessa região. Mais ao sul, nós temos um outro grande império, nós temos vários impérios, né, mas destaca-se o Império do Congo. Tá? O Império do Congo ele vai ter uma importância muito grande na formação de uma boa parte dos escravos que vêm parar no Brasil. Só que, diferentemente do grupo mais ao norte aqui, o grupo mais ao norte tinha uma metalurgia extremamente desenvolvida, extração de ouro, especialistas em extração, em produção agrícola. Aqui ao sul a gente tem umas características um pouco mais diferentes e um menor acesso, se vocês olharem nesse mapa, aos conhecimentos que caracterizam o islamismo. Então, são grupos diferentes e nós temos uma formação, então, de pessoas vindas mais ao norte e pessoas vindas de mais ao sul, que é do grupo.